Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que se prende exclusivamente com a apreciação na generalidade das propostas de lei 66/14, segunda sessão legislativa do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem dos prazos no âmbito do IRC, e o projeto de lei 615/14, segunda sessão legislativa do PSD, que altera o Estatuto dos benefícios fiscais aprovado pelo Decreto-Lei 215/89 de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. E teremos um conjunto hoje de audições sucessivas, sendo que a primeira das quais se reporta à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a Sociedade Anónima, representada pela sua administradora, a senhora professora doutora Clotilde Palma, que cumprimento, que nos acompanha já, embora com alguns constrangimentos técnicos que me acabam de ser referidos, agradeço a disponibilidade, e nos termos que constam do nosso regulamento, tratando-se de uma audição na especialidade, irei dar a palavra às senhoras e senhores deputados que para a mesma solicitarem a sua respectiva inscrição, alguns já o fizeram, a quem darei a palavra, sendo que no final das questões colocadas daria a palavra à senhora professora doutora Clotilde Palma, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que vier a prestar. Senhora professora, apenas só para confirmar que nos acompanha, muito boa tarde, se a pudermos ouvir. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Sim, muito obrigada. Obrigado, Sra. Professora. Então, vamos iniciar as questões colocadas pelos grupos parlamentares e dava a palavra à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que cumprimento, e então, para colocar as suas questões, faço a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo, antes de mais, por cumprimentar a Sra. Professora doutora Clotilde Palma, agradecendo desde já a sua disponibilidade para, em representação da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, nos dar os vossos contributos para estas propostas do Governo e do PSD, que desceram à Comissão sem votação, para que se encontrasse aqui o melhor entendimento possível e que melhor se servisse a região autónoma da Madeira. Antes de mais, gostava de esclarecer o seguinte. As especificidades que incluem a Madeira enquanto uma região ultraperiférica, elas não deixaram de existir. Portanto, as dificuldades que existem nesta região pelo seu afastamento, pela questão climática, quer em termos da restrição de produção, portanto, elas continuam a existir. Portanto, os critérios que estiveram na origem desta Zona Franca da Madeira e deste Centro Internacional de Negócios da Madeira estão lá, continuam a existir, continuam a fazer sentido. Enquanto um instrumento de política de coesão económica que tem por vista reduzir as disparidades entre zonas e entre regiões menos desenvolvidas ou menos favorecidas, portanto, estes critérios continuam a existir e, portanto, para o Partido Socialista, a continuidade da Zona Franca da Madeira continua a ser essencial, uma vez que estes mesmos critérios e estes mesmos problemas continuam a existir e continua a ser uma região que tem necessidades bastante específicas para o seu desenvolvimento. As propostas aqui apresentadas incidem basicamente, relativamente ao que diz respeito à Zona Franca da Madeira, em 3 pontos essenciais. Portanto, a questão da prorrogação quer da emissão de licença para operar na Zona Franca da Madeira, quer em termos dos próprios benefícios fiscais que estavam a terminar e que, portanto, são bastante importantes e que é necessário precaver a sua manutenção. A questão da emissão da prorrogação das licenças pelo período de 1 ano, portanto, já foi dito pelo Governo que esta prorrogação por 1 ano não quer dizer que não possa ser, entretanto, aprovada mais uma nova prorrogação e que se justifica com base nas orientações estratégicas que existem para a região e que, portanto, está a ser feito um trabalho de análise para que seja realmente avaliada a relação custo-benefício da própria região e a melhor forma de existir a sua continuidade.
Quanto à questão da origem dos lucros e do exercício da atividade efetiva na região autónoma da Madeira, esta é uma questão que, embora omissa em termos do documento em si, já estava prevista em termos do REGIC, portanto, importa aqui, efetivamente, chegar a um consenso final, a uma elaboração em termos de proposta que possa respeitar aquela que foi uma exigência clara em termos da Comissão Europeia no seu relatório e que, portanto, a qual não podemos ignorar e que teremos que incluir, esperamos agora no processo de especialidade, chegar a um consenso quanto à melhor forma de abordar este ponto. Por último, a questão da criação e da manutenção dos postos de trabalho. Este também foi o tema identificado como sendo prioritário pela Comissão Europeia. É certo que existe uma omissão em termos do método de contabilização, em termos do nível de trabalhadores, que permite algum tipo de abusos por serem contabilizados, nomeadamente os trabalhadores a tempo parcial, que estariam a ser contabilizados como sendo a tempo completo, portanto, essa é uma situação que, sem dúvida, terá que ser retificada. Quanto à questão da residência fiscal na região autónoma da Madeira, temos também noção e consciência de que haverá melhorias a desenvolver e, portanto, aquilo que esperamos da vossa parte, dos vossos contributos, é ajudarem-nos a chegar aqui a uma redação final nesse processo de especialidade que possa não só responder àquelas que são as exigências da Comissão Europeia e as quais não podemos ignorar, mas também permitir que haja e que continue o desenvolvimento desta região da melhor forma possível e, portanto, são esses os vossos contributos para estes 3 pontos essenciais que esperamos obter desta audição. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Vera Brás. Junta-se-nos para colocar as suas questões em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que se juntará também por videoconferência, a quem eu saúdo e de imediato dou a palavra. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dirigir-me aqui à senhora professora doutora Clotilde Celurico Palma, agradecendo desde já a sua presença, a sua disponibilidade e o seu contributo nesta audição. A presença é essa que para nós é bastante importante, porque para além da senhora professora doutora conhecer muito bem como administradora da SDM a realidade da Zona Franca da Madeira, é uma ilustre académica, diria até mais, uma académica de referência nesta área, com inúmeras obras publicadas sob o regime que está neste momento em vigor do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e para nós a sua opinião é fundamental para o consenso que nós, desde a primeira hora, defendemos que deve existir, porque a proposta que foi apresentada pelo Governo da República para o PSD é uma má proposta para a Madeira e também, desde já, saudar a intervenção do Partido Socialista, que vai no sentido da procura de um consenso esse que nós agora pretendemos, com estas audições na especialidade, alcançar. A região, e esta matéria é uma matéria estrutural para o desenvolvimento económico da Madeira. A região, como nós sabemos, é uma região autónoma, dotada de órgãos próprios, uma região que é ultraperiférica e cujas especificidades estão consagradas quer na nossa lei fundamental, quer no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e, portanto, nós gostaríamos que a senhora professora nos desse a sua opinião sobre as 2 iniciativas que estão agora em apreço, explicando também o que é a SDM, tentando caracterizar o regime e a importância do SIN para a Madeira e, em especial, gostaríamos que na sua resposta desse atenção a 3 aspectos que consideramos essenciais para a melhoria e para o consenso de uma futura proposta. A primeira, a questão da alteração ao número 1 do artigo 36A do Estatuto dos Municípios Fiscais, a saber, a prorrogação de novas licenças ao abrigo do Regulamento da União Europeia de julho, que devia ter sido já transposto e já devia ter entrado em vigor a 1 de janeiro. Gostaríamos de saber qual é a razão de ser desta prorrogação e se existe alguma razão técnica ou jurídica que impeça que a prorrogação seja feita por 3 anos, como é defendido pelo PSD, e não por 1 ano, como é proposto pelo Governo. O segundo aspecto tem a ver com a alteração ao número 3 do artigo 36A, a saber, o exercício material e efetivo da atividade na região. Gostaríamos que dessa sua opinião sobre se a norma que consta da proposta do Governo vai ou não de encontro aos princípios norteadores do sistema fiscal português, nomeadamente o princípio da universalidade de rendimentos.
E gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre a exigência, saber se a exigência da atividade materialmente efetiva na região se faz sentido, se está de acordo com as regras comunitárias, se desvirtua ou não o caráter internacional do CIM, e também saber qual é a sua opinião sobre a proposta do PSD nesta matéria, ou eventualmente qual é que é a sua opinião sobre o critério que deve vigorar neste aspecto. Por fim, o terceiro aspecto também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Tem a ver com a alteração ao número 5 do artigo 36A também, a criação do posto de trabalho, saber se faz sentido limitar, como pretende o Governo, a criação de postos de trabalho à modalidade de trabalho dependente da residência na região, saber se esta norma está de acordo com a nossa Constituição e com as regras de direito comunitário, e também saber se o conceito de efetivos que é proposto pelo Governo faz sentido, uma vez que é mais restrito do que o conceito e do que a norma que está neste momento em vigor no artigo 5º do RGIC. Em jeito de conclusão, gostaríamos de saber quais serão as alterações que, no seu entender, o Parlamento deverá efetuar ao Estatuto dos Benefícios Fiscais para clarificar a concessão dos benefícios no Centro Internacional de Negócios da Madeira. A sua experiência e o seu contributo é fundamental para a nossa reflexão e para aquela revisão que nós advogamos, e que é uma revisão que consideramos que deve ser adequada do Estatuto dos Benefícios Fiscais, numa matéria como esta, que é de extrema importância, quer para as receitas da região, quer para o emprego, quer para a subsistência económica e financeira de uma região que, à semelhança do país e do mundo, também atravessa um momento difícil, um momento de luta da pandemia. Mais uma vez agradeço desde já o seu precioso contributo e o esclarecimento destas questões. Muito obrigada. Muito obrigado eu, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Clotilde Palma, representante da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, agradecendo antecipadamente os contributos que dará a esta discussão. Bom, a posição do PCP sobre esta matéria é conhecida. Apresentámos no último Orçamento do Estado propostas no sentido exatamente contrário a estas propostas aqui apresentadas, tanto pelo PS como pelo PSD. A nossa proposta é no sentido do fim das disposições do Estatuto dos Benefícios Fiscais que permitem a existência da Zona Franca da Madeira. Foi já aqui dito que a região autónoma da Madeira tem necessidades específicas, e é verdade que tem necessidades específicas, e por isso mesmo aquilo que nós defendemos é que haja um regime fiscal mais favorável para a região autónoma da Madeira, mas que esse regime fiscal mais favorável nada tem a ver com uma zona franca como aquela que hoje existe. Estamos a falar de um regime fiscal que pudesse beneficiar sobretudo as micro e pequenas empresas que têm efetivamente sede e que desenvolvem a sua atividade na região, um regime fiscal semelhante até ao que já existiu no passado sobre o regime fiscal da interioridade, como também já tivemos no passado. Isso sim, poderíamos discutir um regime fiscal mais favorável para beneficiar as empresas. Para beneficiar, não, para corrigir a injustiça que têm essas empresas e as maiores dificuldades que têm as empresas que se situam na região autónoma da Madeira pelas questões de insularidade, e essas sim, as empresas que criam emprego e que investem na região e que precisavam de ser apoiadas. Mas a Zona Franca não é nada disso. Aquilo que é, na verdade, um paraíso fiscal, embora possa-se dizer que é diferente de outros paraísos fiscais, mas não deixa de ser um regime em que é utilizado sobretudo para que grandes multinacionais, grandes empresas coloquem as suas sedes de forma artificial numa região, no sentido de fugirem aos impostos. Depois também a questão dos empregos que não são criados na região, e até aquela questão que foi também tratada relativamente à multiplicação da contabilidade dos empregos através dos part-time, e portanto nós não nos surpreendeu de maneira alguma as conclusões a que chegou a Comissão Europeia sobre o facto de este regime fiscal não corresponder aos seus alegados propósitos que justificariam a sua existência. Além disso, consideramos que a Zona Franca não contribuiu para o desenvolvimento da região autónoma, pelo contrário, contribuiu para um inflacionamento artificial do PIB da região,
que levou a que a Madeira, durante muitos anos, não estivesse nas regiões prioritárias dos fundos comunitários e, por isso, recebesse muito menos fundos comunitários devido a esse inflacionamento artificial, porque, na verdade, aquela riqueza que está ali naquele Centro Internacional de Negócios não corresponde, na realidade, a uma economia real, digamos assim, na região autónoma. E, portanto, da parte do PCP, consideramos que Portugal deve pugnar pelo fim dos paraísos fiscais e, concretamente, relativamente ao offshore da Madeira, começar por arrumar a casa e começar por pôr fim a este regime fiscal. Relativamente à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, é uma entidade privada que gere este centro de negócios e, portanto, nós apenas teríamos uma questão que é como é que a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que é a sociedade que gere o Centro de Negócios, vê estas conclusões que foram tornadas públicas por parte da Comissão Europeia. Como é que vê esta situação e como é que responde àquilo que são as questões suscitadas pela Comissão Europeia relativamente às insuficiências deste regime. E também se considera que estas conclusões demonstram a incompatibilidade de ser uma empresa privada a gerir um regime fiscal como aquele que existe na Zona Franca da Madeira, e se considera que há aqui alguma incompatibilidade com a defesa do interesse público, que claramente não nos parece que tem sido o que presidiu às diferentes escolhas que foram acontecendo ao longo deste período com a Zona Franca da Madeira. E era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato darei a palavra à Sra. Professora Doutora Clotilde Palma, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que prestará às Sras. e Srs. Deputados e pedindo também a compreensão, porque, como há pouco referi, vamos ter várias audições hoje sobre esta mesma matéria, que, na medida do possível, se pudesse conter, cerca de um quarto de hora, mas que, obviamente, com a tolerância da mesa, mas com a nota relativamente aos constrangimentos de tempo que hoje teremos. Senhora Professora, já adverti os senhores deputados dos constrangimentos. Não, estamos a vê-la. Afinal, ia dizer que estávamos privados da vista da senhora professora, mas pelo menos por enquanto estamos a vê-la e, portanto, senhora professora, cumprimento-a e dou-lhe de imediato a palavra. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de, em nome da SDM, estar aqui. É para mim muito importante prestar estes esclarecimentos, não só como administradora da SDM, mas também como uma especialista que segue este assunto há mais de 20 anos e representa o país nas instâncias da União Europeia e da OCDE nos fóruns sobre a concorrência fiscal prejudicial. E gostaria então de começar por fazer um enquadramento deste regime, que foi concebido na década de 80 como uma forma de desenvolvimento económico e social alternativa a um monoproduto que é o turismo. Quando nós aderimos então à Comunidade Económica Europeia, nós conformamos o nosso regime com a matéria dos auxílios de Estado. Queria salientar que estamos perante um regime de auxílios de Estado sob a forma fiscal e, enquanto tal, tem que ser autorizado pela Comissão Europeia e está sujeito ao escrutínio permanente da Comissão Europeia. Nós tivemos agora recentemente um procedimento formal de investigação, como sabem os senhores deputados, não é a primeira vez que isso acontece, é salutar que isso aconteça, significa que a Comissão Europeia está efetivamente a controlar o regime. O regime é objeto de vários escrutínios a nível interno, quer pela AT-RAM, quer pela AT a nível nacional, isso é reconhecido inclusivamente pelos senhores deputados do PAN, que vêm dizer que ultimamente foi sujeito ao escrutínio de 470 inspeções, e um regime destes, que não é um paraíso fiscal. Senhor deputado Duarte Alves
chama a atenção para o facto de existir uma distinção entre paraíso fiscal e regime fiscal preferencial ou privilegiado e nunca o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou a Zona Franca da Madeira foi qualificado em instância nenhuma como paraíso fiscal. Não temos um paraíso fiscal, assim como não temos um regime offshore, Sr. Deputado. Permita-me também atualizá-lo em relação à questão da concessionária, Sr. Deputado. Neste momento, a ESTM já não tem capitais privados. Os capitais privados foram comprados pelo governo da RAME no fim do ano passado. Portanto, Sr. Deputado, uma nota de atualização relativamente a esta questão. A ESTM é a entidade concessionária, gera o regime desde o início e é a entidade, no fundo, que faz, portanto, a administração do regime, praticando atos em nome do Governo da Região Autónoma da Madeira. Nós estamos perante um regime de interesse nacional, não é um regime de interesse exclusivo da Região Autónoma da Madeira, e gostava de salientar que, de acordo com um estudo independente da Universidade Católica, do professor João Confraria, este regime contribui para o PIB da região em cerca de 8 a 10%. Se o regime deixasse de existir, nós tínhamos aqui um grave problema e, portanto, é um erro factual dizer que este regime não contribui para o desenvolvimento económico e social da região. A própria Comissão Europeia, no seu procedimento formal de investigação, diz isto, diz que o regime contribui. Diz é que o regime necessita de algumas correções e aqui estamos nós para o fazer. Gostava também de salientar que, de acordo com os últimos dados estatísticos, a receita fiscal que o regime cria é de cerca de 15% de toda a receita fiscal da região autónoma da Madeira. Por isso, é difícil, Sr. Deputado, dizer que estamos perante um regime que não contribui efetivamente para o desenvolvimento económico e social da região autónoma da Madeira, sendo que criou vários postos de trabalho altamente qualificados. Bom, isto é apenas um pequeno introito. Em relação às questões que me foram suscitadas pelas senhoras deputadas Vera Brás e Sara Madruga da Costa, concretamente em relação aqui às alterações que vêm sendo propostas, devo dizer que muito me apraz, desde logo, que o grupo parlamentar do Partido Socialista esteja disposto a introduzir alterações nesta sua proposta, segundo me apercebi, porque efetivamente, em relação a esta proposta, e pegando nos 3 aspectos que estão aqui em causa, em primeiro lugar, a prorrogação por 1 ano. O que acontece é que, de acordo com as orientações comunitárias, este tipo de regimes foram prorrogados por 3 anos e por isso não se compreende porque é que o Governo pretende prorrogar apenas por 1 ano, embora a senhora deputada agradeça o seu esclarecimento no sentido de o Governo estar disponível para prorrogar por mais tempo o regime e, pelos vistos, vai estudar essa questão no contexto do tal grupo de trabalho que vai debruçar sobre este assunto. Mas é essa a situação em relação à prorrogação deste tipo de regimes, onde se inclui o nosso regime da Zona Franca da Madeira. Embora a senhora deputada agradeça o seu esclarecimento no sentido de o Governo estar disponível para prorrogar por mais tempo o regime e, pelos vistos, vai estudar essa questão no contexto do tal grupo de trabalho que vai debruçar sobre este assunto. Mas é essa a situação em relação à prorrogação deste tipo de regimes, onde se inclui o nosso regime da Zona Franca da Madeira, ou melhor dizendo, Centro Internacional de Negócios da Madeira. Em relação à questão dos lucros do exercício da atividade efetiva, estarem previstos já os requisitos em relação a esta situação no RGIC. É verdade, senhora deputada, estão previstos no artigo 15 do RGIC, só que o Governo não tomou em devida consideração que, efetivamente,
Temos 3 métodos alternativos para determinar os custos adicionais de funcionamento que não custos de transporte. Ou seja, mas sim para garantir que não há um excesso de benefício em relação ao custo que se visa compensar. Portanto, estes requisitos estão previstos no RGIC para garantir a chamada proporcionalidade do regime e não para os efeitos que agora vêm ser alegados. Qual é efetivamente o interesse do exercício da atividade efetiva ser na região autónoma da Madeira e como é que isto se afere? Bom, de acordo com os exercícios que têm vindo a ser feitos a nível internacional, na OCDE, no exercício BEPS e na União Europeia, no exercício do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas. Eu pertenço a ambos os grupos, trabalhei com o professor Sousa Franco quando ele era Ministro das Finanças e com vários Ministros das Finanças do PS, precisamente, e sempre representei a questão do regime da Zona Franca. Ora bem, o que é que se pretende? Pretende-se que se criem critérios que confiram substância económica aos regimes, de forma a que os regimes não sejam meras caixas de correio. Ora, para conferir substância económica ao regime, nós precisamente introduzimos no regime, há anos atrás, o requisito da criação de postos de trabalho. E introduzimos-lo, tem que se atentar ao seguinte: não há na União Europeia, a este nível, um conceito de posto de trabalho. E por isso o Governo da região autónoma fez, e bem, a meu ver, aqui uma ligação com o conceito de posto de trabalho que existe na legislação laboral portuguesa. É isso que diz a Lei Geral Tributária. Ora, não digo aqui que não tenha havido aqui, enfim, um proliferar de contabilização de trabalhos a tempo parcial. No entanto, repito, houve uma ligação ao conceito de posto de trabalho para efeitos da legislação laboral portuguesa. Ao longo da negociação com a Comissão Europeia, as autoridades nacionais, e quando falo em autoridades nacionais, falo do Governo da República e do Governo da região autónoma. Eu acompanhei o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o Sr. Vice-Presidente da Região Autónoma da Madeira a Bruxelas nestas negociações e dizia eu, foi apresentado precisamente um projeto para contabilizar os postos de trabalho. Temos de ter em consciência o seguinte: nós vivemos numa época em que cada vez mais a questão do exercício efetivo das funções dos trabalhadores na região autónoma da Madeira não faz qualquer sentido. Eu não estou em Lisboa neste momento e podia estar num outro país e estou a prestar funções, quer dizer, não faz absolutamente sentido nenhum, para além de que contraria as regras da livre circulação de trabalhadores, como todos sabemos. Bom, mas dizia eu que nós criámos essa obrigatoriedade de criação de postos de trabalho e estamos obviamente disponíveis para adaptar este requisito, respeitando as regras da União Europeia, respeitando a realidade, nomeadamente, todos sabemos que nestes tempos de Covid, cada vez mais estamos a trabalhar em casa, seja a nossa casa onde for, e o tipo de atividades em causa. Não podemos exigir, por exemplo, em relação a transportes marítimos, que os trabalhadores exerçam as suas funções na região autónoma da Madeira. É perfeitamente descabido. Portanto, não há razão para fazer essa exigência que está na proposta do Governo. Em relação à questão do artigo 36A ao número 3, portanto, à questão ainda relativa à ligação geográfica dos lucros, portanto, prende-se com os postos de trabalho, como eu referi.
mas os critérios, conforme comecei por dizer, que vêm no regime, que não dizem respeito a esse requisito, mas sim à determinação dos custos adicionais de funcionamento, de forma a que o regime seja proporcional. E por isso, senhora deputada Vera Brás, a proposta do Governo em relação também a este aspecto é uma proposta que vai muito para além do RGIC, ao pretender, no fundo, atribuir este sentido, e neste contexto seria desejável, pura e simplesmente, que se deixasse a redação do número 3 tal qual ela está atualmente no Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas uma proposta que, a meu ver, seria aceitável seria a tal proposta do grupo parlamentar do PSD, que vem aqui prever a realização do volume de negócios através de adequada estrutura empresarial na região autónoma da Madeira. Na realidade, para nós aferirmos se um regime tem substância económica, há vários critérios que podemos utilizar, mas temos de ter em conta o contexto da internacionalização que nós vivemos e o tipo de atividades que são realizadas. Ora, se nós estamos perante um regime que visa a internacionalização e a competitividade da região autónoma, isto não faz sentido absolutamente nenhum estar a obrigar, para além das regras da OCDE e da União Europeia, a que nos termos da proposta do Governo se respeitem estes requisitos. A estrutura adequada empresarial faz sentido, tal como está prevista, conforme eu disse, no artigo 36A da proposta do grupo parlamentar do PSD. Em relação voltando à terceira situação da criação e manutenção dos postos de trabalho, também me parece que há que concretizar que tipo de contratos de trabalho é que estão em causa, e por isso a proposta do Governo, a meu ver, peca nesse contexto, também relativamente a essa falta de concretização. E já sabemos que não há nada pior do que a insegurança jurídica, e seria certamente uma situação de grande insegurança jurídica não estarmos aqui a detalhar que tipo de contratos é que estão aqui incluídos. Em relação às questões que me colocaram, eu penso que respondi em termos gerais e dentro do tempo, Sr. Presidente, que me foi concedido, mas dir-me-ão se assim o fiz ou não. Muito obrigada. Senhora Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos que prestou. Confirmo que se conteve no tempo que havia sido atribuído, agradeço também por isso. Não me registro nenhum pedido complementar de informações, o que significa que os esclarecimentos que a Senhora Professora prestou foram ao encontro das questões colocadas, e restava-me, portanto, uma vez mais, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, a agradecer a disponibilidade da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, por intermédio da Sra. Professora, para estar hoje, ainda que virtualmente, presente no âmbito da apreciação na especialidade da referidos proposta de lei e projeto de lei, e, uma vez mais, agradecendo a sua presença, despedir-me e dar, então, por encerrada esta audição, sendo certo que daqui a pouco, tal como agendado, teremos uma segunda audição, desta feita com a Associação Comercial e Industrial do Funchal. Senhoras e senhores deputados, então, Sra. Professora, despeço-me a todos, até já. Obrigado.